Sejam bem-vindos nessa live de hoje. E o tema da live de hoje é palavra. Vamos falar sobre fé. Vamos falar sobre crer sem duvidar. Então, vocês estão chegando na live, cheguem compartilhando, curtindo, comentando. Vamos lá então? Vamos falar sobre a palavra de Deus hoje. Vamos lá então? Vocês estão chegando aí. Vamos compartilhando a live, porque esses dias aí o Instagram não está notificando as pessoas, mas hoje nós vamos espalhar as boas novas. Ok? Vamos lá então? Vamos lá, eu vou pegar aqui, compartilha aí com 5, 10 pessoas. E hoje essa live aqui, ela vai bombar, tá bom? Vamos lá então? Compartilhei, vamos pegar aqui, vamos encaminhar a live agora. Vamos lá então. Vamos lá, deixa eu encaminhar aqui a live. Vamos lá, vai conectando aí. Conectem aí. Se você já estiver aqui na live e receber a notificação, tá tudo certo, tá bom? Mas nós vamos compartilhar essa live. E Deus hoje aqui tem algo muito incrível para vocês, tá bom? Então encaminhando aqui as lives, vamos lá, vai ser um tempo muito precioso na presença de Deus aqui hoje. Bom, encaminhei, vamos lá. Cheguem agradecendo, curtindo, comentando, vamos lá? Vamos lá, vamos chegando, falta aqui, em torno de 30 segundos, 1 minuto aí para nós encerrarmos essa música. Nós já vamos para a palavra, combinado então? Vamos lá? Só ajustando as coisas aqui. Vamos lá. Cheguem aí comentando, curtindo e compartilhando. Vamos lá. Vão abrindo a Bíblia aí já. Peguem a Bíblia. Vamos lá, cheguem curtindo, comentando, compartilhando. Vamos lá. Nós já vamos entrar aí na palavra. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos lá, já está terminando aqui a música de abertura. Pronto. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui no jeito. Só colocar o fundo musical aqui. E nós já vamos aí para a palavra. Quem ama a palavra de Deus? Vamos lá. Quem é que ama a palavra de Deus? Quem que não consegue mais viver sem a palavra de Deus? Quem aí já está igual Pedro dizia? Quando as pessoas começaram a abandonar Jesus, virar as costas para ele, Pedro disse: Senhor, Jesus perguntou, vocês vão me abandonar também? Pedro olha para Jesus e fala assim: Mestre, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna, as palavras de vida? Ou seja, a partir do momento que nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, a partir do momento que nós recebemos o verdadeiro evangelho, a partir do momento que a gente recebe a essência da Bíblia, nós somos cheios, nós começamos a ser cheios da presença de Deus. Porque a fé, a única forma de termos fé é pela palavra de Deus. E nós vamos entrar, eu vou falar sobre, hoje a mensagem é topical, é sobre tópicos que nós vamos colocar aqui, tá? Então, para nós entrarmos aqui na palavra, eu vou encaminhar a live aqui novamente, porque eu estava aqui, estou conectado com outro celular aqui, ela não notificou, tá? Então nós vamos encaminhar a live aí. Eu sei que tem muita gente que deve estar jantando, descansando, mas nós vamos encaminhar assim mesmo a live. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser encaminhada, gente, tá bom? É muito sério isso aqui que eu vou falar e vou ministrar isso para vocês agora, tá? Mas a Bíblia fala assim, aqueles que se envergonharem de mim, naquele dia eu me envergonharei deles. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, a palavra de Deus nunca pode ser motivo de vergonha. Pelo contrário, tem que ser motivo de honra. Quem honra a palavra, quem honra princípios bíblicos, sempre é honrado pelo Senhor. Certo? Deus não precisa de defensores do Evangelho. Deus precisa de anunciadores. Pessoas que levam, de alguma forma, espalham as boas novas. Seja pregando, louvando, investindo,
seja patrocinando, seja dizimando, ofertando, orando. Enfim, existem inúmeras formas de fazermos a obra. Aí, ó, o Instagram não notificou o outro aparelho que eu estou aqui. Então, gente, vamos lá. Vocês vão sentindo aí, vai encaminhando essa live até a pessoa entrar na live, combinado? Vamos lá então? Vamos para a palavra? Então vamos lá então. Deixa eu pegar aqui, deixa eu baixar um pouco esse fundo musical. E nós vamos entrar agora direto na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Vamos lá então. Ó, qual é a fé que Deus quer que eu tenha? Já parou para pensar nisso? Qual é a fé que Deus espera de mim? Qual é a fé que Deus espera de você? Você já fez essa pergunta? A fé que Deus espera de você é aquela que você crê e não duvida. Amém? É aquela que você crê e não duvida. Então pega essa chave. A fé que Deus espera de mim qual que é? Aquela que eu creio e não duvido. Certo? Tá, mas o que é fé? O que é fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é muito forte. Porque no livro de Tiago, a Bíblia fala sobre o poder da palavra. Tá? Então, embora hoje o tema seja palavra, tá? Mas o que a palavra gera? A palavra gera fé, que nós já vamos ler isso daí, tá bom? Nós já vamos ler sobre Romanos capítulo 10, versículo 17. Porém, eu quero que você entenda que a palavra tem poder. Suas palavras também têm poder. Se as nossas palavras têm poder, então você imagina, preste bem atenção, se as suas palavras têm poder, imagine a palavra de Deus. Imagine as palavras que saíam da boca do próprio Cristo. Então, há poder na palavra. E o poder da palavra de Deus é sobrenatural. Vamos pegar essa chave, porque essa live de hoje é uma live sobrenatural, tá bom? Não é aquela live somente de ensinamento, é uma live de ensinamento e vivência, tá bom? Então vamos lá, o que é fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a minha alma, ela anseia por coisas que minha carne não sabe. Porque a minha alma está conectada na eternidade. O que é eternidade? Eternidade não é só futuro, gente. Tá? Preste bem atenção nisso daqui. Muitas pessoas acham e acreditam que eternidade é só futuro. Não, eternidade é passado, presente e futuro. Deus enxerga tudo pela eternidade. Quando Deus olha para você, Ele não olha para você no presente. Ele não olha para você só no passado. Ele não olha para você só no futuro. Deus, Ele olha em todos os estágios ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. Porque o único que conhece o futuro é Deus. Tá? Porém, Ele olha em todos os estágios ao mesmo tempo, tá? Então pega essa chave aí. Agora eu quero ensinar para você a diferença da fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural? A fé natural é a fezinha, tá entendendo? O que é a fezinha? A fezinha é aquela fé que você coloca lá no jogo, é aquela fezinha que você vai lá e joga no jogo do bicho, que você vai lá e joga na loto, que você joga na Mega Sena, que você vai lá e faz a sua fezinha. Lembra disso? Os antigos falavam sobre isso, fazia fezinha. E eu, antes de conhecer Jesus, eu fazia fezinha. Quem que nunca fez aí antes de conhecer Jesus, né? Mas quando você parte para o lado de Cristo, você entende que isso não faz sentido. A fé natural não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural está em 1 Coríntios 2,5, que fala assim, ó, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a fé sobrenatural, ela é baseada no poder de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Minhas palavras não foram de sabedoria, foram palavras que foram cheias do Espírito de Deus. Então não basta a pessoa somente ter fé. A fé que essa pessoa precisa ter é sobrenatural. Tá? Mas e aí como eu consigo adquirir a fé sobrenatural? Porque a fé natural é aquela fé que você bota fé, sabe? Ah, eu boto fé naquela pessoa lá. Ah, eu estou botando fé naquele negócio. Então essa é a fé natural. É importante você ter ela também, mas essa fé não move o sobrenatural. Tá entendendo? Essa fé natural, podemos colocar que é aquela fé do positivismo.
sabe? É o positivismo. A gente tem que pensar positivo, a gente tem que acreditar no bom. Sim, isso é importante, é uma fé natural. Porém, a fé sobrenatural, ela vai muito além disso. E aí a Bíblia vem em 1 Coríntios 2,5 e fala assim, ó: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Certo? Então essa é a fé sobrenatural. Agora, como adquirir fé? Tá? Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, ou seja, a palavra de Deus, tá? E a palavra é ouvida perante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé, ela só vem pela palavra de Deus. Não tem como você adquirir fé por outro caminho. Daniel, mas e os testemunhos? Por isso, veja bem, ó, o que eu estou fazendo em todas as lives que eu fiz até agora. Foi a primeira live foi sobre oração, a segunda ontem foi sobre jejum e hoje é sobre palavra. Todas as lives, inclusive a de vigília e dons, que vai ter amanhã e depois, tá? 5 dias de live aí, eu vou falar dentro da palavra e vou contar meu testemunho. Como eu fui acessando isso? Eu estou contando a minha história de vida aqui também. Por quê? Porque o testemunho, ele não gera fé, mas ele edifica a fé. Então todo testemunho edifica. Quando você, por exemplo, vê uma pessoa que superou um problema gigantesco, que superou algo financeiro, que teve uma história linda, enfim, aquilo ali te edifica. Você se conecta com aquilo ali. Por quê? Porque aquilo edifica a sua alma, aquilo ali edifica o seu espírito. Mas não existe outra forma de termos e adquirirmos fé se não for pela palavra. Daniel, e os louvores? Os louvores são maravilhosos. Os louvores são para Deus. É a única forma de nós tocarmos o coração de Deus, porque a palavra é para o ser humano. Então Deus traz a palavra para o ser humano. A palavra não é para Deus. Os nossos louvores, adoração, cânticos são para Deus. Porém, a palavra é para o homem. Então, louvor é para Deus, para glorificar o nome do Senhor. Testemunho edifica a nossa fé. Mas a única forma de termos fé, adquirirmos fé, é pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quando você entende isso, que a fé vem pelo ouvir da palavra, que ela não vem pela oração, ela não vem pelo jejum, tudo isso é um contexto. A fé só vem pela palavra. Não existe outra forma. Tá? Não existe outra forma. Agora, quando você entende isso, que você começa a receber essa fé, o que começa a acontecer com você? Você começa a viver pela fé. E a Bíblia vem e fala assim, ó: justo viverá pela fé. Também, olha lá, ó, o justo viverá pela fé. E aqui tem uma tradução que fala assim, ó: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha que incrível isso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando você começa a ter fé, você começa a viver pela fé. E viver pela fé não é viver mendigando o pão. Não é você viver dependendo de mendigar o pão. Porque teve uma época que as pessoas linkavam algo na cabeça. Aquela pessoa ali vive pela fé. Ou seja, ela vive na miséria. Não é isso. Viver por fé é somente os justos conseguem viver. Como assim, Daniel? A Bíblia fala, o justo viverá por fé ou pela fé, dependendo da tradução. Então, uma pessoa justa, o que é uma pessoa justa? Uma pessoa que aos olhos de Deus, aquela pessoa ali, veja bem, ela está alinhada com o coração de Deus. Então o justo viverá pela fé. Ou seja, a pessoa aprovada viverá pela fé. E viver pela fé é você viver de que forma? De acordo com Hebreus 11:1. Vamos relembrar. A fé é aquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, quando eu vivo pela fé, eu não vivo no mundo natural, porque o mundo natural é o que os meus olhos podem ver. O mundo sobrenatural vai além do que eu posso enxergar. Você está entendendo isso daqui? Por isso que eu falei sobre a fezinha. Sobre a fé humana. A fé humana é o que eu posso ver, é o que eu posso apalpar. Tá entendendo? Ou seja, por isso que a fé é aquilo que eu não posso ver, mas que eu tenho certeza, convicção e sei que vai acontecer. Então, no início, eu falei aqui assim, ó: qual é a fé que Deus quer que eu tenha? Aquela que eu creio e não duvido. Porque quando eu creio e eu duvido, eu estou colocando em jogo aquilo que Deus prometeu. Ou seja, de certa forma eu acredito,
mas ficam com o pé atrás. Isso você precisa ter com homens, com seres humanos. Porque a Bíblia fala assim, ó, é melhor você confiar em Deus do que nas pessoas. E a Bíblia vem, se não me engano, Jeremias, Jeremias, se não me falha a memória, me corrijam, tá? Vou falar aqui com humildade, eu não me lembro. Mas a Bíblia fala assim, ó, maldito o homem que confia no próprio homem. Bendito o homem que confia no Senhor teu Deus e faz dele a sua coluna, a sua estabilidade. Ou seja, quando se trata de pessoas, você pode acreditar e confiar até um certo ponto. Mas em Deus você pode confiar cegamente, como diz aqui. Ou seja, confiar de olhos fechados, porque Deus nunca vai te trair, te abandonar, puxar teu tapete. Deus, ele é extremamente perfeito. Amém, gente? Quem entendeu até agora, eu estou indo muito rápido, porque é o seguinte, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu queimo o meu coração, então eu procuro falar mais rápido mesmo. Tá bom? Vamos lá. Então, viver pela fé. Agora, olha como isso é muito importante, tá? Salvação. Salvação é por graça, né? Salvação é um dom gratuito de Deus. Salvação eterna é graça. O que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, eu não mereço ser salvo, mas Ele me ama e vai me salvar. Não é pelo que eu mereço, é favor imerecido. Só que a Bíblia fala que não é a fé que nos salva, mas é por meio dela, ou seja, a fé está no meio, tá entendendo? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim, ó, pois vocês são salvos pela graça, tá? Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé, entendeu? A fé tem que estar junto ali. Por quê, Daniel? Porque se eu não tenho fé, eu não acredito nele. Se eu não tenho fé, eu tenho uma fé natural, minha fé natural não me salva, entende? Então, a Bíblia fala assim, ó, procure uma pessoa que tem fé. Aleluia. É maravilhoso uma pessoa que diz eu tenho fé. Agora procure uma pessoa que tem obras. O que é obras? É aquilo que a fé já concretizou. E aí você diz assim, eu tenho fé e eu tenho obras. Quem é mais importante? Quem tem obras, porque quem tem obras realizadas é porque é uma fé que já se concretizou. Estão entendendo isso daí? Espero que não esteja sendo tão rápido aqui. Mas é uma fé que se concretizou e agora tem um fruto. Está entendendo isso? Então é muito forte. Quando você tem um resultado, essa obra é um resultado, significa que a tua fé já foi aprovada. Então é muito forte isso daí, tá? Então vamos lá, ó. Efésios 2, né? 2, versículo 8 e 9 ali, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Por que não vem de vocês? Porque não é fé natural. Ela é uma fé sobrenatural, certo? É dom de Deus, não por obras para que nem se glorie. Ou seja, por mais que as obras é o maior exemplo da fé, mas veja bem, você não vai ser salvo por obras. Ou seja, quando você tem um resultado, quando você se concretizou algo, o que é a tendência do ser humano? É destacar isso, né? Tipo, olha o que eu conquistei, né? Normalmente vem um pouco de vaidade, de luxo, né? A pessoa ela quer mostrar isso, ela quer expor isso. Só que a Bíblia fala assim, ó, não se vanglorie o homem. Se vocês tiverem que se orgulhar de algo, se orgulhem em Deus. Ou seja, as suas obras, as minhas obras, as nossas obras não vão nos salvar. É graça, por meio da fé. E a obra é um resultado da sua fé. Porém, a sua obra não te salva. Se você não tiver o seu coração voltado para Cristo, se você não tiver uma fé inabalável, qual que é a fé inabalável? Aquela que vem por meio da palavra. Não é a fé natural, não é o positivismo. Nós não herdaremos a salvação eterna. Fechou? Vamos falar sobre salvação ainda, continuando aqui sobre salvação. 1 Pedro 1,9. Pois vocês, preste atenção, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Então a fé, já falei no versículo anterior, é um meio, não é o destino, a fé é um meio, tá entendendo? Então vamos lá. Pois vocês estão alcançando, o alvo da sua fé. Qual que é o alvo da sua fé? A salvação das suas almas. Daniel, vamos lá. A minha fé pode me curar? Pode. Jesus pode te curar? Pode. A minha fé pode me prosperar? Pode. A tua fé pode tudo em Deus. Tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como que fala lá?
Para Deus não haverá impossíveis, porque eu estou lendo um versículo aqui que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a Bíblia fala assim, ó, que para Deus não haverá impossíveis. Então Deus pode fazer infinitamente mais além do que você crê e acredita. Tá entendendo? Só que o objetivo da fé, o destino da nossa fé, o destino da graça de Deus é o quê? Salvação eterna. Senão não faz sentido servir a Deus. Eu vou servir a Deus para ter uma vida abastada na terra? Não. Embora Deus possa me dar isso. O maior destino é a salvação eterna. Pegar a chave? Vamos lá então? Indo adiante. Como agradar a Deus? Agora que eu estava lendo esse versículo aqui, meditando naquele lá. Como agradar a Deus? Com fé. E por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ponto final. Não tenho fé, você não agrada. Acabou. Não agrada. Então, Daniel, mas eu tenho a fé do positivismo, a fé natural. Você não agrada a Deus. Você pode agradar as pessoas, você pode ter um mindset. O que é um mindset? Uma mente extremamente power. Você pode ter o maior nível de inteligência emocional, só que você nunca terá inteligência espiritual. Tá? E o que é isso daí? Espiritualidade. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, de que forma que eu agrado a Deus? Existe uma única forma: fé. Não existe outra forma, certo? Vamos lá, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula, pois dele se aproxima, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Olha isso como é forte, tá? E que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, gente, Deus sempre tem uma recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, quando você dizima, quando você oferta, quando você oferta para missões, quando você vai para uma vigília, quando você busca dons, tudo que você oferece para Deus, Deus te recompensa. Só que a nossa maior recompensa, nós acabamos de falar, é a nossa salvação eterna. É dom gratuito de Deus, por meio da fé, tá? Então vamos lá. De que forma que eu agrado a Deus então? Com fé. Lembrando o início lá, deixa eu ir lá no início, tá? E qual é a fé que Deus quer que eu tenha? Aquela que eu creio e não duvido. Amém? Pegar a chave aí, então? Vamos continuar? Agora nós vamos ir um pouco mais de bênção. Nós já falamos sobre salvação, vamos falar um pouco sobre bênção. Enquanto eu tomo água aqui, compartilhe a live aí com 5, 10 pessoas. Vamos lá? Primeiro dia aqui, estava lotado de gente aqui. Hoje o pessoal aí deve ter escolhido o jantar, ficar com a família, vai ficar salva a live, não tem problema, assiste depois, tá tudo certo. Mas encaminha a live aí para que mais pessoas estejam na live, porque agora nós vamos falar de um assunto muito poderoso. Vai lá, encaminha aí agora. Bom, vamos lá então. Encaminhou aí? Então vamos lá, deixa eu encaminhar a live aqui, ó. Encaminhando a live aqui para o pessoal. Vamos lá. Estou encaminhando. Encaminhei, vamos lá. É isso daí, é o algoritmo do Instagram, é assim mesmo. Vamos lá? Então vamos lá. Olha essa frase aqui. Somente homens e mulheres de fé têm coragem e são fortes. Você se enquadra nesse requisito aí? Você é forte e você tem coragem? Você é corajoso e forte? Somente homens e mulheres de coragem, somente homens e mulheres fortes têm fé. Fé não é para gente fraca. Veja bem, o apóstolo Paulo disse assim, ó, quando estou fraco é porque eu estou forte, quando estou forte é porque eu estou fraco. Ele dizia assim, ó, quando mais eu me abaixo na presença de Deus, mais eu cresço. Mas ter fé, acreditar em Deus é somente para gente forte. Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz aqui. Primeiro ponto. Estejam vigilantes. Gente de coragem forte e vigilante. O que é isso? É gente muito rápida. Ou seja, é gente que fica... ela é ativa, ela é prática, ela é perceptiva. Ela pega as coisas no ar. Então é pessoa vigilante. Por que, Daniel? Porque Jesus veio e fala assim, ó, vigiai e orai. Jesus não disse orar e vigiar. Por quê?
Porque a vigilância faz com que você não peque, você não caia, você não entre em coisa furada. A vigilância é muito importante. Então aqui ele começa, estejam vigilantes, ou seja, cumpram aquilo que Jesus disse. Não adianta se orar uma hora, levantar e pecar, tá entendendo? Que você ore o suficiente, mas que você seja vigilante para não ficar caindo em pecado, tá? Então ele vem e fala assim, ó, estejam vigilantes, vírgula, continuando, mantenham-se firmes na fé. Então, quem se mantém firme na fé? Gente vigilante. Gente vigilante e gente que é corajosa e forte tem fé. Então, quando eu tenho fé, o que começa a acontecer em mim? Sejam homens de coragem, sejam fortes. Olha que incrível isso aqui. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Homens e mulheres de coragem. Não tem como você vencer algo. A Bíblia fala, somos mais que vencedores. Não somos vencedores, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Só Deus pode fazer de uma pessoa que está no fundo do poço, derrotada, só Deus pode pegar essa pessoa, levantar e colocar ela no lugar de honra. A Bíblia fala assim, ó, o justo pode cair 7 vezes, Deus levanta ele em todas. Ou seja, quando você tem fé, você pode tropeçar, você pode cair, chegar no fundo do poço pelos seus erros, pelas suas falhas. Se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Deus vai te levantar do monturo. Deus pega o caído e ele levanta. Deus, ele é capaz de pegar um homem, uma mulher falida, e fazer dele um grande empreendedor, um grande empresário para a glória dele. O que é isso? Tudo que você for fazer é para a glória de Deus, não é para a sua glória. Entenda que primeiro não é o seu projeto, primeiro é o de Deus. Primeiro você coloca Deus. Porque para Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, por meio dEle. Quando você entende isso, Deus te resgata e te coloca no lugar de honra. Agora, quando você coloca tudo que é seu em primeiro lugar e você deixa sempre Deus em segundo lugar, Deus não te honra. Nossa, Daniel, mas eu não sei se eu estou preparado para ouvir isso, mas foi Jesus que disse isso. Como assim? Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu disse agora há pouco? O justo viverá pela fé. Deus ama a justiça, Deus ama o justo. Deus, ele pode ser misericordioso, mas se ele não quiser ser misericordioso, ele não vai ser. Deus, ele olha para a pessoa e fala assim, eu vou ter misericórdia dele. Deus pode olhar e falar assim, eu não vou ter misericórdia dele. Agora, Deus não pode ser injusto. Deus, ele tem que ser justo, porque é a natureza dele. Deus não pode ser injusto, como Deus não pode mentir. E Deus deu a paternidade da mentira para quem? Para o diabo. Então Deus não pode ser injusto. Quem está entendendo isso daqui? É muito forte. Deus não pode ser injusto. Você está entendendo? Então entre justiça e misericórdia, Deus é misericordioso. As suas misericórdias não têm fim, mas vai prevalecer a justiça. Por isso que Deus fala, o justo, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e não é só falar assim, ah Deus, entra na minha casa, entra nos meus negócios. Uma das primeiras mensagens que eu fiz, e eu vou trazer essa mensagem de novo, que eu gravei na época, era em CD ainda, não tinha nada de pendrive, era tudo a época do CD ainda, né? CD, começou a vir DVD ali, mas era assim, ó, Jesus meu sócio majoritário. E ali eu expliquei, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, o que é isso? Quando Deus fala, filho, vai lá e oferta, vai lá e dizima, vai lá e honra aquela pessoa, vai lá e honra esse compromisso. Quando Deus manda você fazer algo é porque Ele já proveu e você não viu. Como que Deus já proveu e eu não vi? O justo viverá pela fé. O que é a fé? Aquilo que eu não vejo, mas eu acredito. Então por isso que a gente tem que andar em obediência. Estão entendendo isso, gente? Então o justo viverá pela fé. Ou seja, homens de fé, mulheres de fé, são vigilantes, são homens de coragem, são homens e mulheres fortes, são seres humanos fortes e de coragem. E você só tem isso quando você tem fé, a verdadeira fé, sobrenatural. E o último versículo dessa noite. Daniel, quem é que vence? Eu falei aqui, nós somos mais que vencedores, certo? Mas eu não quero citar esse versículo agora, eu quero citar o de 1 João 5,4, que fala assim, ó. Quem é que vence? Quem tem fé. E essa fé que eu acabei de te explicar. Olha o que fala assim, olha o que a Bíblia fala. O que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, o que tem fé, tá?
E esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos. O que vence o mundo? O que vence todos os tipos de batalha? O que é que vence principados, potestades, hostes, dominadores? Pelo nome de Jesus? Aqui fala a nossa fé. Amém? Quem recebe isso, diga: eu recebo em nome de Jesus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ei, eu estou falando isso aqui, estou arrepiado. Quando você entender que a sua fé em Deus é primordial, que você precisa honrar a Deus, sabe? Não é honrar a Deus quando eu quero, não é agradar a Ele quando eu quero, porque aquele jovem rico, quando chega perante Jesus, ele chega falando assim: olha, bom mestre, né? Bom mestre. Jesus olha para ele e fala assim: aqui não tem bom mestre não, bom é só Deus. Por quê? Ele chegou ali querendo agradar Jesus. Porque ele sabia os preceitos, ele sabia os mandamentos. Aí Jesus veio e tocou na ferida dele. Veja bem, não é pecado ser rico. Não tem nada a ver com isso daí. Pecado é quando a riqueza é o seu Deus. E Jesus fala para ele assim: então você quer agradar a Deus? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Porque era o Deus dele. E a Bíblia fala, e ele ficou muito triste, e saiu entristecido e não fez isso. Aí Jesus vem e fala: é muito mais fácil entrar um camelo para o fundo de uma agulha, ou seja, que é tipo uma porteirinha, vamos falar assim, que na América vai falar porteira, né? O do norte do Paraná fala assim. É muito mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino do céu. Mas não é sobre a riqueza, é sobre idolatrar a riqueza. Porque a fé natural, ela idolatra. O que é fé natural? Eu idolatro somente o que eu vejo. Entende? A fé natural é idolatria. O que é fé natural? É tudo que eu vejo. Por isso que a Bíblia vem e fala sobre a fé sobrenatural. Aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Ou seja, quando a riqueza, o dinheiro é servo seu, é uma bênção. Mas quando ele é senhor na sua vida, é maldição. Estão entendendo isso? Então aquele rapaz poderia chegar e o Deus dele poderia ser qualquer outra coisa. Mas o Deus dele era a riqueza. Ele falou: eu sei todos os mandamentos. Jesus falou: só te falta uma coisa. Vai vender tudo que você tem e dá para os pobres. E você vai ter um pedaço no céu. Ele falou: eu não posso fazer isso, eu não consigo. Entende? Se ele verdadeiramente servisse a Deus, ele falaria: amém, Senhor. Eu vou te dar tudo que eu tenho e sei que Deus vai prover. Isso aconteceu com Jó. Deus foi lá e permitiu, tirou tudo de Jó. E no final a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. Isso é muito forte. Tudo em dobro. Então, preste bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção nisso aqui. Qual é a fé que vence? 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Aí a Bíblia fala: a nossa fé. Qual fé? A natural? Não, a sobrenatural. Então minha oração aqui hoje, embora a gente já falou sobre tudo de fé, mas a minha oração hoje é que você pare de ter uma fé natural e que você tenha uma fé sobrenatural. A fé que agrada a Deus. A fé que quando você precisar de Deus, Ele vai te atender. Não a fezinha. Não a fé natural. Não aquilo que eu acredito. Né? Porque o que eu acredito, eu creio, é muito raso. Ah, eu creio que Deus vai me abençoar assim. Ótimo. Olha como o raciocínio é pequeno. Olha como a consciência é pequena. Não é assim que nós devemos chegar em Deus. De que forma eu chego em Deus? Deus, o que é que o Senhor tem para mim? É totalmente diferente. Totalmente diferente. A Bíblia fala assim, ó: vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês pedem mal. Olha o que a Bíblia fala. Então aprenda o seguinte: eu aprendi algo, que eu ensinei isso uma vez para uma pessoa na igreja, e ela aplicou isso e deu certo. Eu vou contar um testemunho aqui, tá? E já já eu vou começar a contar um pouquinho do meu testemunho, como eu fui adquirindo fé. Mas eu cheguei para a pessoa falou assim: poxa, eu gostaria que o meu salário aumentasse. Eu falei: então preste bem atenção. Em vez de você chegar e falar: Deus, eu quero que o meu salário aumente, eu quero ganhar mais, eu quero, por exemplo, pode ser empresário, um prolabore, não sei como que é a tua retirada, eu quero ganhar mais. Eu falei: seja sábia. Eu falei para uma pessoa: seja sábia, aprenda a pedir. A Bíblia fala assim: vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Eu falei: então você muda o foco, muda a forma de pedir. E você sabe o que aconteceu? Eu ensinei aquela pessoa. E eu falei: então como eu devorar? Eu falei: então quando você chegar diante de Deus, você fala assim: olha Deus, eu, por exemplo, eu estou dizimando X, mas eu gostaria de dizimar Y. Por exemplo, eu estou dizimando R$100, mas eu gostaria de dizimar 200. 10% de 1.000 é R$100. 10% de 2.000 é R$200. Eu falei: então você vai pedir a Deus o que você deseja dizimar. Porque quando você pede o que você quer dizimar, porque o dízimo é para Deus. Ou seja, você está priorizando Ele. Você está falando: Deus, ó, tudo que o Senhor me der, eu primeiro vou honrar o Senhor.
Então o senhor pode me dar que eu vou te honrar. E a pessoa pegou. 2 meses depois, tinha aumentado a renda dela. Gente, aprenda a pedir. Aprenda. Eu vejo muita gente falando assim, eu quero isso, porque eu vou crescer, porque eu vou enfrentar, porque eu sou incrível e tal, e trancos e barrancos. Eu falei isso no início da live, depois vai ficar salvo, vocês assistam. Fé natural, positivismo, não toca o coração de Deus. Não acontece nada aí. Você está entendendo? Isaías só toca o coração das pessoas. O que é fé sobrenatural? É isso daqui, é viver pela fé. Eu não estou vendo, mas eu estou agradando. É o quanto eu agrado, é o quanto eu sou íntimo de Deus. Aleluia! E quando eu me converti, agora eu vou entrar no meu testemunho. Quando eu me converti, comecei a ter um desejo, logo no primeiro dia, de ler a palavra. E eu pegava a Bíblia, a NAA, que é Nova Almeida atualizada na época da Genebra, todas essas Bíblias tradicionais, Thompson, Pentecostal, que tinha de estudo. E eu li aquilo ali, gente, parecia que eu estava lendo em grego, aramaico, falava, meu Deus, não estou entendendo nada. Aí uma pessoa da igreja falou assim, compra uma Bíblia viva. Então muitas vezes que eu trago a tradução para você, ou é essa daqui também, que hoje ela é mais atual, né? Mas também tem a Bíblia Viva, NBVP, Nova Bíblia Viva, traduzida em português. E tem essa NTLH. E eu comecei a ler na época a Bíblia Viva. E eu comecei a ler, comecei a entender, eu falei, meu Deus do céu, e aquilo começou a me encher. E quanto mais eu lia, mais eu queria. Quanto mais eu me aprofundava, mais eu me enchia. E aí, até chegar nesse momento de entender a palavra, eu cheguei um dia no meu pastor e falei assim, pastor, mas eu não entendo nada. Eu não entendo nada, eu estou lendo, não estou entendendo. Ele falou, você não precisa entender agora. Leia. Porque um dia vai fazer sentido. E um dia você vai precisar da palavra. Eu falei, como assim? Ele falou, você lembra Jesus? Como ele venceu o diabo no deserto, lá no jejum de 40 dias e 40 noites? Eu falei sobre jejum ontem, tá salva a live e depois vocês assistam. Mas eu falei muito sobre isso. Ele falou, você lembra? Eu falei, sim. Com o que ele venceu o diabo? Eu falei, jejum, oração e Bíblia, palavra. Eu falei, então, talvez agora você não está entendendo nada, mas quando você está lendo, você está alimentando o teu espírito e a sua alma. E no seu cérebro vai ficar registrado. Então quando você lembrar, você vai falar assim, tal palavra. E aí, gente, eu comecei a ler, não entendia nada, e aí é incrível. Depois que eu comecei a entender, que eu peguei uma Bíblia mais fácil, em momentos que eu começava a orar, começava a vir os versículos na cabeça. E eu falava, nossa, que loucura isso daqui. E aí eu orava, e orava com a Bíblia, com a palavra. Então pega essa chave. Não é somente você orar, você também precisa colocar na sua oração a palavra de Deus. Está entendendo isso? E eu comecei a sentir essa sede da palavra. E aí, quando eu comecei a sentir essa sede da palavra, me despertou, me destravou. Só que, até eu começar a pregar a palavra, eu comecei a aprender instrumento musical. Eu comecei tocando bateria, depois da bateria eu aprendi a tocar pandeiro com um grupo de ciganos que foi na igreja. Eles eram tipo ciganos e eles faziam missões. E eu aprendi a tocar um pandeiro, gente, que eu dava para lá na Sapucaí. Eu aprendi a tocar um pandeiro que vocês não entendem. Depois aprendi a tocar percussão, com isso comecei a pegar gosto. Depois aprendi a tocar violão. Depois aprendi a tocar baixo. Aprendi a tocar carrom, depois eu comecei. Só que isso me alegrava. Só que Deus falava assim, eu quero te usar na palavra. Por quê? Eu queria fugir da palavra, porque atrás da bateria é mais seguro, né? Para aquele que como que fala? Aquele que é tímido, aquele que é muito introspectivo, né? Aquele que fica muito aqui dentro e tem dificuldade de se expressar, porque eu tinha muita dificuldade. E eu queria ficar na bateria. E aí Deus foi me levantando. Aí eu comecei a pregar na rua, comecei a pregar em ponto circular, pregava dentro do colégio, até o dia. O pastor chegou e falou, hoje você vai pregar, final de semana você vai pregar no culto de domingo. Tinha 100 pessoas. Quando eu subi na tribuna lá no altar, e fiquei na tribuna ali, gente, eu tremia igual bambu verde. Meu Deus do céu, eu tinha que segurar assim, eu segurei naquela tribuna e fiquei. Tanto que quando eu dou curso de pregação, uma vez eu fiz um curso que demorou quase um ano, formando pré-eletores. Eu fui ensinando as pessoas pregar mesmo, na prática. Chamava as pessoas lá para frente, tem gente que desistiu do curso, falava, pastor, não é para mim não, mas ensinei a pregar na prática. E quando as pessoas tinham dificuldade, eu levava elas para a tribuna e fazia elas segurar na tribuna, certo? Então você
que muitas vezes, já vou até te passar essa chave, eu sei que muitas vezes tem dificuldades, não é que você prega a palavra, mas talvez você é um palestrante, você precisa trabalhar falando com o público, sempre tem algo para você se apoiar para falar, isso te ajuda muito, o teu cérebro ele encontra um apoio, senão ele fica vago, ele fica, como diz, meio catando cavaca assim. Então quando você vai, se segura, pode ser num móvel, qualquer coisa, você tendo um ponto de apoio, o teu cérebro ele encontra, ele fala assim, aqui eu tô seguro, né? Então por isso que normalmente eu ensinava, vai para trás daquilo ali seguro. E muita gente que era muito tímida, hoje prega a palavra e é destravado. E o que acontece? Quando você começa a se aprofundar dentro da palavra, automaticamente você começa a ter sede de Deus. E aí, gente, começou a acontecer muitas coisas incríveis na minha vida. Sabe? Eu comecei a orar, jejuar, ler a palavra, e isso começou a mudar a minha vida. Como eu falei ontem aqui, eu jejuei por 2 anos consecutivos. 2 anos, das 6 e pouco da manhã até 6 e pouco, 7 horas da noite. Eu jejuava 12, 13 horas por dia por 2 anos. Eu fiz isso todos os dias. Salvo férias de julho, salvo ali férias de dezembro. 10, 15 dias que eu não jejuava. E isso foi me levantando. Depois desses 2 anos que eu jejuei, eu falei, meu Deus, só que é o seguinte, gente. Você começa a orar, você arrepia. Você começa a falar de Deus, você chora. É sobre isso essas lives. Você começa a ouvir uma mensagem dessa, você fica arrepiado. Tem gente que começa a querer sair agindo. O que é isso? O Espírito Santo te dá tanta inspiração que você fala assim, não, agora eu quero fazer, eu quero produzir, sabe? Eu quero gravar, eu quero, sabe, prosperar. E o Espírito Santo começa a fazer isso. E aí depois de 2 anos, eu fui jejuando 3 a 4, 5 vezes na semana e fiz isso por 15 anos. 15 anos jejuando, gente. Então hoje as pessoas falam assim, eu acordo de manhã, não consigo jejuar, né? Tem que sair da zona de conforto. Eu não consigo entender a palavra. Não é para você entender, lê. Lê, que um momento vai destravar e você vai começar a entender. Eu não consigo orar. Bota a mão na sua cabeça e começa a clamar o sangue de Jesus para ver se você não consegue orar. Por quê? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados, potestades, hostes dominadores. Tá entendendo? Ontem aqui, deixa eu pegar até só um feedback da live de ontem. Certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículo 21. Deus está trazendo as pessoas para essa live para destravar vocês no mundo espiritual. Porque certas batalhas você não vai vencer no natural, só no sobrenatural. Quem pega essa chave, diga amém. Amém então, gente? Bom, essa foi a palavra Power que Deus ministrou no meu coração. Espero que ela tenha te edificado e te levantado. Porque é isso que a Bíblia tem poder. É isso que a Bíblia faz, e é isso que Deus tem poder. Levantar o caído. Deus é especialista em pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus é especialista em pegar as coisas que não são para falar assim, agora vai ser. Eu, um cara tímido, chegava parente em casa, eu vazava pro quarto, não queria nem cumprimentar, era extremamente tímido. E hoje estou aqui falando para vocês. Já preguei em congresso, já preguei em conferência, já palestrei para 1000 pessoas. E falar para vocês, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Mas isso é o frio da responsabilidade, eu falo. Eu sempre escuto as pessoas falando isso. Nossa, Daniel, mas até hoje, quando eu vou falar, me dá um frio na barriga. Parabéns, significa que você é responsável. Só isso. Mas nada pode te travar. Então, se você orar, jejuar e cair para dentro da Bíblia, provavelmente você vai ter a sua vida destravada em poucos meses aí. Eu até falei isso daqui, contei esse testemunho ontem. Eu ensinei a pessoa falou assim, pastor, as portas não se abrem na minha vida. Eu falei, jejua e ora. 20 dias depois a pessoa estava empregada, estava tendo seu salário e tudo resolvido. Gente, certas castas de demônios só saem com jejum, com oração. E de que forma Jesus venceu o capiroto lá em Mateus 4, quando ele jejuou e orou por 40 dias e 40 noites? Pela palavra. O inimigo usava a palavra, Jesus combatia na palavra. E você sabe o que aconteceu? Em Mateus 4, a Bíblia fala assim, Jesus olha para o diabo e fala assim, agora retira-te, Satanás. E quando o inimigo vai embora, Jesus fala assim, tenho fome. Depois de ele ser tentado 3 vezes, o inimigo tentou ele. O inimigo falou, pula daqui, porque vai dar ordem para os anjos e vai te salvar. Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus.
Depois ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, ó, palavra, Bíblia, revelação, profecia, o que seja que vem da parte de Deus, porque quando vem da parte de Deus tem testificação, tem choro, tem lágrima, tem alegria, tem temor, tá entendendo? Então isso é poderoso. E o que acontece quando o inimigo zarpa? Eu falei isso num vídeo esses dias, aí tá no IGTV. Os anjos vieram e serviram um banquete para Jesus. Ei, quando você ora, jejua e lê a palavra, você pode ter certeza de algo que eu vou te dizer aqui. Você escreve isso. Sempre vão ter anjos que vão vir e te servir. Pega essa chave. Sempre vão ter anjos que vão vir e vão prover o que você precisa. Sempre vão ter anjos que vão vir e nunca Deus vai te abandonar. Sempre terão anjos ao seu redor. Como eu disse ontem na live, o inimigo, o vosso adversário, anda ao derredor, que é depois dos anjos, mas ao seu redor tem anjos celestiais. Tem anjos com as espadas desembainhadas de fogo. Tem anjo do seu tamanho, tem anjo que dá 5 de você. Tá entendendo? Tem muito anjo por aí. Tá entendendo? E esses anjos estão para te guardar, te proteger, para te prover, para guerrear. Tá entendendo? Então, a Bíblia fala assim, ó, principados, potestades, hostes, dominadores. Onde é que eles ficam? Nas regiões celestiais, regiões celestes. O que é isso? Aqui está o céu, aqui está você. O que está no meio? Esses principados, potestades, hostes, dominadores, tentando impedir você, tentando derrubar você, tentando impedir a sua oração, o seu jejum, tentando impedir que a sua vida espiritual cresça. Mas quando você é fiel a Deus, na oração, no jejum, na palavra, quando você é fiel a Deus ali, vai quebrando essa barreira, até que rompe e toca o coração do Pai. Daniel, do que você está falando? Para resumir, você ser íntimo de Deus. Ontem eu falei sobre isso. Quanto mais próximo você está de Deus, mais chance você tem. Seja próximo. Amém? Vamos fazer uma oração juntos? Vamos lá? Você foi abençoado por essa live igual eu, me edificou muito. Eu sempre gosto de falar de fé. Meu coração queima. E eu falo rápido porque é um assunto que toca o meu coração. Amém? Vamos lá então? Você pode orar junto comigo? Tem alguma pessoa aí que está precisando de oração? Encaminha a live agora para ela. Se você lembrou de uma pessoa que precisava ouvir isso, encaminha a live agora para ela. Enquanto isso, eu vou aumentar o fundo musical aqui. Eu quero que você, neste exato momento, você está falando assim, Daniel, eu não consigo. Parece que tem uma barreira. Parece que eu oro, a oração não passa do teto do quarto. Parece que eu vou jejuar, parece que não vai. Parece que eu vou ler a palavra, dá uma abrição de boca. Parece que está com quebrante. Misericórdia, gente. Ó, deixa eu orar por você. Você permite orar por você? Então faz assim, ó. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na sua cabeça aí, por gentileza. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está com essa mão estendida sobre a cabeça dela, é o lugar de autoridade. Autoridade agora. Do alto da sua cabeça, a planta dos pés, que Deus queime agora toda a barreira, seja natural ou sobrenatural. Que todo principado, potestades, hostes, dominadores, todos os adversários caiam por terra. Em nome de Jesus. Enquanto eu estou orando aqui por você, eu gostaria que você repetisse a seguinte palavra: o sangue de Jesus tem poder. Fala isso. Enquanto eu vou orando aqui por você, a sua oração é: o sangue de Jesus tem poder. Com a mão aqui você vai falando: o sangue de Jesus tem poder. Clame pelo sangue de Jesus. Diga assim, ó: nesse nome há poder. Amém? Enquanto eu vou orando, você só fala isso: o sangue de Jesus tem poder. Nesse nome é poder. O nome de Jesus é poderoso. Só isso. Fechou? Deixa eu continuar orando por você. Senhor, em nome de Jesus, que haja aqui agora um conserto. Peça perdão pelos seus pecados agora, e Jesus vai te perdoar agora. E que o Senhor derrame poder dos céus agora. Que o Senhor destrave essa vida espiritual. Que o Senhor destrave essa vida emocional, psicológica. Por quê? O inimigo começa lançando seta na mente. Por isso você está com a mão na sua cabeça. E todas as setas malignas agora já caíram por terra. E a sua mente é a mente de Cristo a partir de agora. Que Deus venha blindar a sua mente.
com oração, com jejum, com palavra, você vai se fortalecer espiritualmente a partir de hoje. Então você vai conseguir orar, você vai conseguir jejuar e você vai conseguir ler a palavra. Se você não fazia isso, você vai fazer a partir de agora. E se você estava parado, se você falou assim, Daniel, eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais jejuar, ou eu não conseguia mais ler a Bíblia, ou assistir uma pregação inteira, a partir de hoje, isso vai acontecer. Porque está dando uma ordem, está acontecendo agora uma ordem no mundo espiritual, onde tudo que estava te travando já caiu por terra. E essa intimidade que você vai desenvolver com Deus, vai começar a te colocar no lugar de honra. Lembre-se do que nós falamos na live de ontem. É necessário que a gente diminua. João disse isso. É necessário que a gente diminua e que Ele cresça. Que Ele cresça e que eu diminua. Tira a mão da sua cabeça agora. Sabe o que você faz? Coloque uma ou duas mãos aqui, ó. Aqui. Bem no centro aqui, ó. Onde ficam as suas emoções, os seus sentimentos agora. Orei pelo teu espírito. Orei pelo teu psicológico, agora eu vou orar pela sua alma, pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Que no nome de Jesus o Senhor conserte agora. E que o Senhor tire todo esse espírito de bancarrota, seja maligno, ou seja, o que o inimigo lançou sobre o espírito do homem. Seja o que o Senhor, aquilo que o inimigo lançou sobre as suas emoções e sobre a sua alma, que o Senhor agora destrave isso. Todo sentimento, toda emoção de derrota, de bancarrota, de penumbra, tudo que está cinzento na sua vida, que gere vida agora. Oh, glória a Deus. Que o Senhor coloque o poder dele sobre a sua vida. Que haja poder do céu sobre a tua vida agora. Tudo aquilo que o inimigo lançou sobre sua mente e que penetrou aqui dentro, toda mágoa, ódio, tristeza, você que tem ódio das pessoas, perdoa agora. Você que está magoado com alguém, perdoa agora. Ah, Daniel, mas foi a pessoa que me magoou. Não importa. Você está carregando um peso, entre aspas, um lixo emocional, um lixo mesmo emocional, que não é para você carregar. Então perdoe agora, libera perdão. E no nome de Jesus, que haja um destravar da alma e do espírito aqui hoje, porque há poder na palavra. Eu lanço palavras de bênção sobre a tua vida. Eu lanço palavras proféticas sobre a tua vida. Eu lanço palavras de vitória sobre a tua vida, porque é isso que a fé faz. A verdadeira fé vence o mundo. A verdadeira fé é para gente corajosa, gente firme, gente forte. E o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que você seja cheio de fé hoje. E que a glória de Deus invada o seu ser agora. Receba. Se você puder agora, ó, faça isso. Dê um abraço em si mesmo agora. Isso, faça assim, ó. Se você puder. Ou se você estiver segurando o celular na mão, faça assim, ó, como se você estivesse dando um abraço em si mesmo. E neste exato momento, quando você se abraça, quem está na sua vida? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus está contigo, Jesus está contigo, o Espírito Santo está contigo. Então quando você se abraça, receba o abraço deles agora. Receba o abraço do Senhor na tua vida agora. E quando você recebe esse abraço, toda tristeza vai indo embora, toda amargura vai indo embora, toda derrota vai indo embora. E eu lanço essa palavra aqui hoje. Você que faliu, você que quebrou, você que foi para o fundo do poço, está repreendido esse espírito de falência hoje, esse espírito de derrota na sua vida. E pela fé agora, a fé sobrenatural, não é a natural, é a sobrenatural, pela fé, aquilo que a Bíblia fala, Deus te pega pela tua mão direita e te levanta e te diz, não temas porque eu te ajudo. Põe-te em pé agora porque falarei contigo.
Deus está levantando pessoas aqui hoje. Você hoje pode estar no fundo do poço, mas ainda você vai ser uma coluna financeira, porque o teu coração queima por isso. E Deus só levanta quem o coração queima. Não adianta querer negociar com Deus e dar jeitinho, não. Deus só levanta e dá muitas bênçãos para quem de fato honra Ele. E não importa. Não honra porque alguém falou para honrar. Honra porque tem compromisso com algo muito maior, que é com Deus. O mesmo Deus que está te levantando vai te colocar no lugar de destaque e vai te honrar. Mas é para você, em primeiro lugar, honrar Ele. Não brinque com Deus não se brinca. A Bíblia fala assim em Gálatas: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque o que o homem plantar ele vai colher. E eu quero dizer algo para você. Você plantou muito bem, você ajudou as pessoas, você plantou a sua semente do bem, você plantou a semente no reino, você abençoou, e mesmo assim você foi para o fundo do poço. Mas eu quero te dizer algo, é só um momento. Deus muitas vezes ele permite e quebra as pessoas para saber onde o coração delas estava. Mas esse Deus está te levantando agora. Receba essa palavra: Deus está levantando pessoas hoje aqui para serem colunas financeiras no reino. Deus está levantando o que está quebrado, o falido. É esse que Deus quer. E você vai se levantar do monturo. E quando você se levantar, só vai ficar o pó para o lado. Chacoalhar o pó das vestes, como Jesus disse para os discípulos. Disse e falaram: mestre, mas se as pessoas não nos receberem? Jesus disse: chacoalhe a poeira. Sabe o que é isso? E siga a viagem. Deus está levantando novas pessoas aqui. Deus está levantando novas famílias. Deus está levantando o que está caído. Deus está dando sopro de muitas bênçãos que estava aí guardado na promessa. Mas Daniel, por que Deus não cumpriu? Porque você não estava preparado. Mas hoje Deus está falando assim, ó: eu te quebrei para saber onde estava o seu coração. Eu te moí. Porque uma vez, eu vou te contar esse testemunho nessa oração. Estou orando e estou testemunhando. Uma vez Deus me pegou e falou assim: eu vou te moer igual moicana. Você viu um cara que moe cana? Quando só sai a bagaceira, ele torce aquele bagaço da cana e passa de novo ali. E sai mais caldo. Enquanto Deus não terminar de moer, Ele não te levanta. Então agora, receba essa palavra. Não te envergonhes. Não se envergonhe. Pelo contrário, agradeça a Deus. Porque agradecer, eu falei, fiz um vídeo esses dias do Reels aí. Agradecer quando tudo está adverso é fé. Agradecer quando tudo está bem é gratidão. Agradeça. Deus sabe o que faz. Já viu o ditado: Deus não dá asa à cobra? Ela rastejando o pico, imagina voando. Deus muitas vezes ele vem podando, ele vem lapidando. Sabe por quê? Você é um diamante, você é uma pedra preciosa. Mas para isso ter valor, tem que polir, tem que podar, tem que passar por um processo muito, muito forte. E por mais que você talvez fale: mas eu não gosto, eu não aceito, é o processo da sua vida. E nesse processo Deus vai te honrar. Não fuja do processo. Deus está falando isso hoje aqui. Eu vou repetir. Deus está levantando pessoas para serem coluna. Se você se levantar para falar assim: eu vou fazer o que eu quero, vai cair de novo. Mas quando você se levanta e fala: tudo é para o Senhor, e o que sobra é para mim. Só que olha a sobra como é louco. Deus fala assim, ó: dá a 10%. De 100, Ele pede 10%. 90% é seu. A sobra é 90% para você. Olha que louco isso. Olha como que Deus faz as coisas. A sobra é 90%. Aí um dia, eu explicando isso dentro da igreja, eu falei: e se Deus pedisse 90%? Ninguém seria fiel. Então Ele pede aquilo que você é para ser fiel. E fidelidade não se negocia. Valores com Deus não se negocia. Se levanta e fala: eu vou honrar a Deus. Eu vou honrar o meu Deus, não importa o que aconteça. Você vai ver o que vai acontecer com você. Aprenda a pedir. Aprenda a ser íntimo dEle. Agrade a Ele. Tudo é para Ele. É centavos. É dEle. Se é dEle, não é seu. Eu preciso dizer isso. Antes de encerrar a live, eu falo:
primeiro dia que falei, vou encerrar a live 3 vezes, fiquei aqui mais quase 1 hora. Deixa eu falar isso aqui, que eu preciso falar. Você lembra quando Deus falou para o povo lá de Moisés para pegar o maná? Deus falou assim, ó, pega só o que vocês vão comer. E não guarde para o outro dia, porque vai amanhecer comido de bicho. Vai amanhecer cheio de bicho. Só pegue o que vocês precisam para o dia. Sabe por que Deus fez isso? Vocês têm que ter, em outras palavras, assim, vocês têm que ter fé que amanhã eu vou prover. E aí tinha gente que guardava mais no bolso, sabe? Ah, vou levar um pouquinho mais, vai que amanhã não cai maná do céu, né? De manhã estava podre, cheio de bicho. Sabe o que Deus está ensinando aqui a gente? Que aquilo que é para Deus é de Deus, aquilo que é para nós é para nós. E nós precisamos ter fé. E quando nós não somos fiéis a Deus naquilo que Ele promete, apodrece e fica cheio de bicho. Entra o devorador, o migrador, o gafanhoto, o destruidor e vem arrasando tudo. Sabe por que a tua vida financeira está uma bagunça? Porque você deixou de ser dizimista e ofertante. Pega essa. Ah, eu não gosto de ouvir isso, Daniel. Não tem problema, mas é bíblico. Eu sei que tem muita gente que não está preparado para ouvir isso, mas precisa ouvir. Seja dizimista, seja ofertante, acabou. O que sobra é nosso. E a sobra é 90%, meu irmão. Amém? Receba essa palavra, que hoje haja uma grande chuva de bênção na sua vida. Amém? Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por vocês participarem dessa live. Ah, lembrando, eu falei isso na segunda, falei ontem e vou falar a semana inteira. Se você deseja contribuir no nosso ministério, entra no meu perfil do Instagram e está escrito lá, tem um link, Linktree. Acessa ali, entra, lá dentro tem o número de uma conta, você pode mandar a sua oferta, o seu dízimo, você pode abençoar o nosso ministério, tá bom? É isso daí, bem rápido, prático, que quem Deus chama, quem quer, vai e faz, amém? E aqui hoje eu quero já fazer a chamada de amanhã. O que vai ser amanhã mesmo? Amanhã é vigília ou dons? Vigília, né? Ah, amanhã. Vai ser poderosa amanhã. Gente, eu fui para vigílias debaixo de chuva no meio do monte. Uma vez eu fui numa outra cidade, Curitiba. Eu subi mesmo um monte muito alto, tinha que subir meio puxando umas cordas. E eu vou contar isso amanhã para vocês aqui. E vou mostrar para vocês que Jesus ia muito para as vigílias. E foi isso daí que eu comecei a ter dons espirituais. Ó, eu tô inteirinho arrepiado com o que vai acontecer aqui amanhã. Amanhã vai ser uma live sobrenatural. Gente, se vocês estão aqui hoje, não assistiu as lives anteriores, tira um tempo e assista. Para você ficar mais preparado e saber o que está acontecendo e receber essa unção, esse poder de Deus que está aqui dentro desse contexto. Amém, gente? Olha, todos vocês estão aqui na live, todos, vocês que passaram, a live agora vai ficar salva no IGTV e também vai para o YouTube, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, compartilhe a live, curta, comente. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho lá e compartilhe aquele canal, gente. Copie o link do meu canal lá no YouTube e compartilhe. A gente precisa de inscritos lá e de seguidores aqui no Instagram, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã às 21h01.